As 5 prisões aconteceram no último sábado e nesta segunda-feira nas cidades de Igaraçu e Abreu e Lima, aqui na região metropolitana do Recife. Elas fazem parte da etapa Astreia da Operação Caminhos Seguros. Entre os presos está uma mulher de 65 anos. Segundo a polícia, ela é proprietária de uma casa de prostituição. E nesse estabelecimento, mulheres estavam sendo exploradas sexualmente. 15 delas, segundo a polícia, estavam em uma situação análoga à escravidão. Boa parte dessas mulheres estavam nessa condição de redução análoga à escravidão, que significa que elas estavam numa espécie de cárcere naquele ambiente, naquela casa de prostituição, a partir do momento em que elas tinham a sua locomoção reduzida ou impedida, a partir de dívidas contraídas com a casa de prostituição em relação às comissões que elas deveriam pagar à proprietária do estabelecimento. Ou seja, aquela situação, a própria exploração já é ilegal. E, além disso, existia esse trabalho análogo à escravidão. Exatamente. O crime de exploração sexual, o crime de casa de prostituição, ele é previsto no Código Penal, uma pena de 2 a 5 anos. Então, além desse crime, existia outro crime, concorrente materialmente ao crime de casa de prostituição, em que aquelas mulheres, elas recebiam o dinheiro, e deixavam uma comissão para casa, mas mesmo assim elas tinham realmente uma série de regras rígidas de comportamento naquela casa que faziam com que elas tivessem sua liberdade de locomoção prejudicada. Esse trabalho da polícia, André, também ocorre em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Um homem, também com 65 anos, foi preso por exploração sexual, por esse mesmo tipo de crime. Ele também é proprietário de uma casa de prostituição no município. E no total, dentro dessa operação, 30 mulheres que estavam sendo exploradas sexualmente foram resgatadas desses estabelecimentos. A gente tem feito, a Polícia Civil tem feito algumas parcerias, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, e a gente realmente busca combater a exploração sexual de crianças e adolescentes e demais crimes sexuais correlatos. No entanto, durante a abordagem, a gente se deparou com outro tipo de crime que, na verdade, possivelmente essas mulheres já se prostituíam nesses lugares desde a sua adolescência. Isso ainda vai ser objeto do inquérito para que a gente possa esclarecer esse fato concreto também. Mas as investigações continuam, a operação iniciou dia 2 de maio, e tem o dia 18 de maio, no entanto, permanece o ano inteiro. Agora, para quem está acompanhando aqui o Cidade Alerta Pernambuco, vejam essas imagens. São registros feitos dentro das casas de prostituição. Alguns quartos tinham grades até na área do teto, para evitar qualquer fuga de uma dessas mulheres. E também foram encontrados avisos com multas para o caso de descumprimento de alguma ordem de dentro dessas casas, onde as multas variavam entre 20 e 100 reais. Outros 2 homens dentro da operação também foram presos pela polícia porque estavam oferecendo bebida alcoólica para uma adolescente que estava com eles nessa casa de prostituição. Delegado, como é que fica a situação de todas essas pessoas que foram presas? Os presos em flagrância foram submetidos à audiência de custódia e o preso no dia de hoje será submetido à audiência de custódia também e será encaminhado ao presídio próprio militar. Um detalhe, só para a gente finalizar, é que muitas dessas mulheres exploradas sexualmente, por se tratar de um fato que já ocorre há muito tempo, elas às vezes não têm nem a ideia de que são vítimas de um crime. Excelente pergunta. O consentimento das mulheres é irrelevante para a prática do crime. Então, embora elas se submetam a isso, o consentimento é irrelevante em razão da atitude de quem promove esse tipo de exploração sexual, notadamente na situação em um dos estabelecimentos em que elas eram reduzidas à condição análoga à escravo. Com imagens de Daniel Vilar, Renato Barros para o Cidade Alerta, Pernambuco.